Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a minha infância, sobre algumas coisas que eu vivi, né? O meu desenvolvimento não foi normal, porque quando eu era muito pequena eu adoeci e, né, praticamente eu fui desenganada pelo médico, pelos médicos que cuidavam de mim. Então, à medida que eu fui, né, a cura foi acontecendo, que eu fui me desenvolvendo. Aí eu comecei a andar tarde, comecei a falar tarde, porque é, por causa dessas doenças, né? E aí as pessoas achavam, ligavam, né, esse pequeno atraso que eu tinha com a minha condição, né? Porque eles não observaram que eu era uma criança diferente por outros motivos. Eles acharam que era por causa desse problema de saúde que eu tive, e aí eu fui desenvolvendo mais lentamente, né? E aí, assim, desde que eu entrei para a escola com 5 anos, que eu já tinha esse estereótipo, né? Eu não conseguia me relacionar, apesar de não conseguir brincar e me relacionar com as outras crianças, eu lembro do rostinho delas e do nome deles. Até hoje eu lembro, eu tinha 5 anos e já estou com 47, mas lembro deles pelo nome e pela fisionomia. Mas eu lembro que eu ficava atrás da professora e aí ela me incentivava a brincar com as crianças, mas eu não aceitava, né? Eu sempre tinha algum adulto como referência, né? Na escola era a professora, em casa era a moça que cuidava de mim, tinha uma vizinha também que eu elegi como sendo, né, uma amiga e ficava indo na casa dela, era um casal novinho, né? Mas ela gostava de mim e eu ficava com ela. Mas com as crianças eu tinha dificuldade de me relacionar. Conforme eu fui crescendo, eu não participava, né, das atividades junto com as outras crianças. Eu nunca joguei na escola, eu nunca brinquei, eu nunca participei da educação física, eu nunca aprendi a jogar nada, né, regras. Eu não assimilo esse tipo de coisa, né? E aos 9 anos eu cheguei a quebrar o braço na escola e não me comuniquei com a professora, né? Eu lembro que foi na hora do recreio, né? Um menino pisou no meu braço e eu senti aquela dor, dei aquela choradinha, mas e o medo de ser alvo de atenção, das pessoas virem para cima de mim, só essa ideia já me sufocava. Então eu fiquei caladinha até o final da aula, né? E só na hora da saída que minha mãe viu que eu estava com o braço inchado e aí foi procurar, né, a diretoria para conversar e tal. Sempre foi assim e eu tinha, né, outras dificuldades de me expressar, eu tinha muita depressão. Eu me lembro eu com esse sentimento de depressão desde os 4 anos, porque eu tenho uma irmã mais velha que eu e ela sempre saía para o pátio para brincar com as outras crianças e eu acompanhava ela. Mas eu desejava brincar, mas eu não sabia como. Eu queria participar, mas não conseguia me incluir. Então, eu lembro que eu entrava e deitava no tapete da sala, assim, ficava quietinha, com aquela tristeza, aquele sentimento, sabe, de exclusão, eu queria participar, mas eu nunca soube como, né? Então, desde criança eu já apresento esses traços, mas para minha família eu era aquela criança retraída, aquela criança tímida, aquela criança que não conseguia, que não tinha a mesma espontaneidade dos meus irmãos, né? E na verdade não era nada disso. Um beijão para vocês, boa noite, tudo de bom e depois volta para a gente continuar conversando.